Graça e paz a todos. Se tudo correr bem, 2 a 15 dias, ou melhor, no dia 31, já nos poderemos começar a congregar de novo. Certamente será grande alegria, muito embora tenhamos que seguir algumas regras e algumas precauções ao nos congregarmos. Entretanto, vamos orando para que o Senhor nos continue a guardar e para que Ele possa realmente, com o seu poder, fazer com que este vírus nos deixe o mais rápido possível para podermos assim nos congregar como antes o fazíamos e que realmente não dávamos tanto valor, mas hoje vemos como éramos tão abençoados mesmo sem o saber. Nos tempos que estamos a viver, é mais que nunca necessário resistir, não baixar a guarda e resistir na fé. Por isso a minha mensagem hoje, uma vez mais, é nessa linha de nos incentivar à firmeza na nossa fé, à perseverança, a continuarmos firmes nesta caminhada que enxertamos um dia quando recebemos o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos continuar firmes, perseverantes na doutrina, na comunhão com o Senhor e também com os irmãos. Como base para a nossa meditação, eu hoje escolhi apenas um verso da carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 16 e o verso 13. Das versões que eu li e que achei ser a mais explícita, a mais clara, foi a NVT, ou seja, a nova versão transformadora. E diz assim o verso 13 da primeira carta, capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Em um só verso, Paulo nos diz tanto. Paulo estava a terminar esta sua carta e a despedir-se destes irmãos e deixa-lhes esta forte exortação que nós acabamos de ler. Paulo escolheu 5 palavras que são da maior importância na vida de cada um de nós, na vida do cristão. E são elas vigilância, firmeza, coragem, força, amor. Nunca esqueçamos, então, que a vida cristã consiste neste conjunto de atitudes unidas entre si, para que assim não fracassemos. A nossa fé é ameaçada a todo momento. Não tenhamos dúvida, com certeza temos essa experiência. A cada momento somos atacados na nossa fé de várias formas e maneiras. E por isso a palavra de Deus nos exorta a estarmos vigilantes. Não podemos nunca adormecer espiritualmente, porque isso seria realmente fatal para a nossa fé. Imaginemos um sentinela que adormece no seu posto. Isso será realmente terrível, porque se o inimigo vier, a sua vida está em perigo, em grande perigo, e também a dos outros. Juntamente com a vigilância, convém estarmos firmes na fé. Nós, em outras passagens e através de outros escritores, como por exemplo o apóstolo Pedro, nós vemos na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8 e 9, ele avisando-nos dos perigos do inimigo, de Satanás, e então ele diz-nos para nós resistirmos firmes na fé, às ciladas, aos ataques de Satanás. Portanto, uma fé firme, uma fé genuína, uma fé genuína deve ser e tem que ser uma fé firme. A fé é, por assim dizer, o alicerce onde construímos a nossa relação com Deus. É ali que começa a nossa relação com o Senhor. É quando depositamos fé nele. A fé é tão importante na palavra de Deus e é tão importante para o cristão que em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz ali o escritor que sem fé é impossível agradar e aproximar-se de Deus. Portanto, não tenhamos qualquer dúvida acerca da fé. Ela é fundamental na nossa vida e na nossa relação com Deus.
Seria, por assim dizer, como um automóvel luxuoso, topo de gama, que tem tudo, todo o conforto, tem tudo o que é necessário, mas se lhe falta o motor, então esse carro não se mexerá do lugar, ele não sai do seu lugar. Assim é o homem sem uma verdadeira fé. Sem essa fé, ele nem sequer se pode aproximar de Deus. Pode ter muito boa aparência, pode realmente ser uma belíssima pessoa, ser realmente um exemplo cumpridor, um bom cidadão, mas sem fé nada serve diante de Deus, ou para nada serve. Por isso, somos constantemente exortados pela palavra de Deus a examinarmos a nossa fé, a fortalecer a nossa fé, porque na verdade ela é fundamental à nossa vida com Deus. A fé é, por assim dizer, a chave que abre o caminho que leva à eternidade com Deus. Pela fé nós somos salvos, pela fé Deus ouve as nossas orações, pela fé nós vencemos o mundo e Satanás, e pela fé nós sabemos que tudo é possível. E como se obtém essa fé? Pode estar alguém perguntando, que ainda não saiba, como eu posso obter essa fé? Muitos dizem até que gostariam de ter essa mesma fé, mas não conseguem. Ainda não conseguiram obter essa fé. Eu gostaria de responder a essa dúvida, dizendo que se a fé fosse algo que estivesse à venda, que se encontrasse em qualquer lugar, então as pessoas comprariam, as pessoas deslocar-se-iam a esse lugar a encontrar a fé e a realmente tomá-la para si. Mas não é isso que acontece com a fé. A fé é, em primeiro lugar, um dom de Deus, uma oferta, uma dádiva da parte de Deus. Ou seja, ela tem origem no próprio Deus. Ela não se pode comprar, ela não se pode encontrar em qualquer parte, de uma forma ou de outra que possamos imaginar. Ela vem de Deus, ela é de proveniência do próprio Deus. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então já começamos a perceber como é. Então a resposta correta a essa pergunta está em procurarmos ouvir a palavra de Deus, porque é através dela que nós a recebemos, que nós realmente encontramos essa mesma fé. O ouvir entende-se também por ler. Lendo a palavra de Deus, Deus também fala através da leitura da sua palavra. E então Deus nos dá ou nos transmite essa fé através da sua palavra. Queria também dizer que a fé não é algo estático, não é algo que um dia se encontrou e que temos e que acabou aí. Não. A fé precisa crescer e se desenvolver. É isso também que a palavra de Deus nos ensina e que nos estimula, incentiva a fazer. Crescermos na fé e desenvolvermos a nossa fé. E isso dá-se, ou isso acontece, quando estamos em contacto, em comunhão com Deus e com os nossos irmãos na fé. Então a nossa fé se desenvolve, a nossa fé cresce. Por isso é que o apóstolo Paulo, noutra carta, a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 11 e 12, diz isto àqueles crentes ali em Roma: porque desejo visitar-vos para vos transmitir algum dom espiritual, de modo a ajudar-vos a ser fortes no Senhor, para ao mesmo tempo ser também encorajado pela nossa fé comum. Portanto, temos duas coisas fundamentais a respeito da fé, do seu desenvolvimento e manutenção e crescimento. Primeiro, ouvir essa mesma palavra. Segundo, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos.
Sem estas duas coisas, não é possível obter essa fé, nem fazer com que ela se conserve, se desenvolva e cresça. Aprendemos pela palavra de Deus que a nossa fé tem níveis ou estágios mais altos ou mais baixos. Se a fé fosse humana, já com certeza que os homens tinham inventado um medidor para a sua fé, para realmente medir o nível da sua fé. Como se faz no caso da febre, da tensão arterial e outras coisas. Por isso, como a fé não é humana, mas é divina, é de Deus, ninguém, a não ser Deus, sabe e conhece realmente o nível e o estágio da nossa fé. Porém, nós também, de uma certa forma, o sentimos. Temos noção e percepção de que realmente a nossa fé está mais ou menos forte. E por isso a palavra de Deus nos exorta a sermos vigilantes e a fazermos uma avaliação contínua da nossa fé, um autoexame da nossa fé, para que ela se mantenha assim em níveis altos e níveis elevados e que se desenvolva constantemente. A palavra de Deus nos mostra exemplos de homens e de mulheres que tiveram altos e baixos na sua fé e como isso influenciou a sua vida, para bem ou para mal. A fé, por ser inconstante e porque é influenciada por acontecimentos, por circunstâncias que nos rodeiam e dessa forma ou por essa forma afetam a nossa fé, então Deus nos exorta a estarmos sempre alerta com a nossa fé, a vigiarmos para que se mantenha firme e impenetrável a qualquer coisa ou a qualquer circunstância. A palavra de Deus também nos fala dos heróis da fé. Em Hebreus capítulo 11, ela ali relata muitos heróis bíblicos da fé. E ao lermos essa lista de heróis, nós percebemos que a fé não se resume a uma crença pessoal. Não é algo individual, algo pessoal. Há muitas pessoas que afirmam e dizem: eu tenho a minha fé. Como que a fé fosse algo pessoal, sua, de sua origem. Nós vemos que este tipo de fé é fé estéril, nada produz e de nada vale. Não passa de crença pessoal e por isso não tem qualquer valor, porque não veio da parte de Deus. Nos exemplos de fé bíblica, nós vemos que essa verdadeira fé que veio do próprio Deus se revelou neles diante de grandes ameaças, dificuldades, tribulações, perseguições. E é nesses momentos críticos que a fé que é verdadeira se destaca. Ela se destaca, ela se manifesta de forma poderosa quando enfrentamos essas grandes dificuldades. Quase sempre nós temos uma opinião acerca da nossa fé um pouco sobrevalorizada, porque somos suspeitos e somos maus juízes acerca de nós próprios. Será que se a nossa fé nós achamos ser de boa qualidade, será que ela resistiria a uma prova forte? Será que nós resistiríamos a uma provação, a uma tribulação mais forte? Ou será que recuaríamos? Será que este vírus, pelas circunstâncias que ele arrastou atrás de si, que a uns afetou mais ou menos, será que ele provou que a minha fé é bastante fraca? Pensemos nisto seriamente. Falemos agora um pouco mais dos outros aspectos de que o apóstolo fala neste verso da primeira carta de Coríntios, capítulo 16, e o verso 13. Então ele fala ali de vigilância. Vigilância como sendo muito importante à nossa fé, porque ela vive, como já disse, em luta constante.
ela é constantemente atacada de diversas formas e também de vários lados. Ela é atacada pela nossa carne, ela é atacada pelo mundo, com as suas tentações, com os seus falsos ensinos. Ela é atacada pelo diabo, que é o nosso principal inimigo, além de outros ataques que ela sofre. Vigilância é o contrário de estar dormindo. Portanto, não adormeçamos na fé. Seria fatal, como já disse também. Falemos também da coragem. A nossa fé, para além de firme, ela deve ser corajosa. Precisa ser corajosa. Pois que a nossa fé, muitas vezes, ela provoca opositores e oposição. Como já disse, um desses opositores é o mundo, e o Senhor Jesus Cristo nos disse até muito mais, que os principais e os primeiros opositores são, muitas vezes, os familiares, os próprios de casa. Mas o mundo em geral, o mundo em si, no seu geral, se opõe à verdadeira fé, a esta fé que vem de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Temos então de seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, resistir firmes na fé e venceremos o mundo. O apóstolo Paulo também nos diz, na carta aos Romanos, que com Cristo ou em Cristo nós seremos vencedores. João, numa das suas cartas, ele também disse que a nossa fé vence o mundo. Só que temos que nos apropriar realmente dessa vigilância, dessa coragem para vencermos. Também o apóstolo fala sobre força. Além de coragem, precisamos ser fortes. Pode até parecer que coragem e força são palavras sinónimas, mas a força tem características diferentes da coragem. A coragem muitas vezes é algo ocasional, pontual. É fruto de circunstâncias momentâneas, enquanto que a força deve ser algo, ou é algo, que fala mais de estabilidade constante. É duradouro, deve ser. Essa força devemos tê-la constantemente. Por isso, não basta ser corajoso, temos de ser também fortes, não vacilando nem fraquejando em momento algum. Fisicamente, a nossa força advém de vários fatores convergentes: boa alimentação, hábitos saudáveis e exercício físico. Portanto, espiritualmente falando, é igualmente semelhante. Só com o alimento da Palavra de Deus, só com bons hábitos, com boas regras, abstendo-nos do pecado, nós vamos obter essa força espiritual necessária à nossa vida. E por fim, o amor. Paulo também refere o amor. Faças tudo com amor. A nossa motivação em tudo que façamos deve ser sempre o amor. Quando Paulo se refere ao amor, ele está falando do amor a Deus e do amor ao próximo. Ele engloba este amor, assim como Jesus fez quando ele resumiu toda a lei e os mandamentos ao amor a Deus e ao próximo. Quando o amor impulsiona as nossas atitudes, as nossas ações, nós fazemos tudo sem esforço, com alegria e sem queixume. Paulo, um pouco atrás, no capítulo 13, ele diz que por muitas coisas que fizermos, por muitos sacrifícios, até com o risco da própria vida, se tudo isso for feito sem amor, nada vale. Para terminar, diante de tudo aquilo que foi dito e que meditamos, concluímos que o coronavírus não é o nosso inimigo. Não é o principal dos nossos inimigos espirituais, já se vê. Ele é nosso inimigo da nossa saúde, mas ele não é nosso inimigo espiritual. Ele está perturbando a nossa vida. Precisamos e devemos proteger-nos dele, mas o nosso foco
o nosso principal foco não deve ser o vírus, mas deve ser, acima de tudo, estarmos e continuarmos firmes na fé. Na carta aos Colossenses, Paulo também uma vez mais diz isso mesmo àqueles crentes de Colossos, a não se descuidarem na sua fé e sendo firmes na mesma fé. Em outro contexto, Isaías, falando da parte de Deus a um rei de Judá, ele dizia para ele não temer aqueles que viriam guerrear contra ele, mas com esta condição: se não ficassem firmes na fé, não iriam resistir, iriam ser derrotados. E isto serve para nós também. Diante dos nossos inimigos espirituais, Deus promete estar conosco, mas para sairmos vencedores é imperativo firmeza na fé, coragem, vigilância e fazer tudo com amor. Portanto, é da maior importância tudo aquilo que meditamos. É por meio da fé que Deus nos concede todas as suas melhores bênçãos. Não é por meio de grandes feitos, não é por bonitas palavras, não é por meio de qualquer outra coisa, mas é por meio desta força poderosa que o mundo conhece e que é a nossa fé. Termino com um dos meus versículos preferidos da Palavra de Deus, que está também na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, verso 58. Meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil ou em vão. Portanto, como nós vemos, Paulo está sempre repetindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas exortações, dando os mesmos conselhos que eu aqui também quero deixar para vocês esta manhã. Então, sejamos fortes, firmes, empenhados em servir a Deus com este entusiasmo, porque servir o Senhor nunca será em vão. O Senhor tem uma grande recompensa para nós. Despeço-me de vós com um até breve. E não esqueçam esta exortação. Fiquem firmes na vossa fé. Em tempos de crise, é o que mais importa, é estarmos firmes na fé, estimulando-nos uns aos outros nessa mesma fé, ou a essa mesma fé. O diabo está atento, ele está procurando criar desânimo em nós, maneiras de enfraquecer a nossa fé e nos afastar de Deus. Resistamos, como diz Paulo, como diz Pedro, como diz toda a palavra de Deus. Resistamos firmes na fé. Boa semana para todos. Deus vos abençoe. Até breve e ao vivo. Bênçãos.